Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora o cálculo da área de uma figura redonda, que é um círculo. Nós vamos ver, então, como é que se chega à fórmula para calcular essa área, que é bem interessante. Eu tenho aqui um círculo, ok? Eu vou começar traçar o raio do círculo, né? Para quem não sabe, o raio é um segmento de reta que vai partir do centro e toca a borda da circunferência em qualquer direção. Para qualquer lado que eu trace aqui uma semi-reta, olha só, tocando a borda da circunferência, eu tenho raio. E para a gente compreender melhor essa ideia de área do círculo, o que a gente vai fazer? Vejam só, eu não tenho muita ideia de calcular uma área de uma figura redonda. Então, eu vou transformar isso aqui numa coisa que eu conheço. O que é que eu conheço? Eu conheço a área de quadrado, eu conheço a área de retângulo, eu conheço a área de um losango, que é igual a de um retângulo, né? Mesma coisa. Então, a gente vai fazer uma transformação. Como assim? Eu vou cortar este círculo, ou melhor, eu vou traçar aqui inúmeros raios, que são semi-retas, de maneira que eu consiga dividir esse círculo em partes bem pequenas. Veja só como é que a gente vai fazer. Ó, vamos cortando aí nosso círculo até ele ficar totalmente dividido. Olha só o que a gente fez, ó. Não está perfeito, mas vamos considerar que essas divisões aqui estão exatas. Vejam o tanto de raio que eu tracei aqui nesse círculo, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que esses raios, eles foram recortados, ó, cada pedacinho desse aqui, ó, foi recortado, eu fiz várias tiras aqui nesse círculo, e eu vou empilhar lado a lado cada uma dessas tiras. Olha só, a gente vai criar uma outra figura aqui, e essa figura empilhada, ela vai representar uma figura que a gente vai conhecer e vai saber calcular a sua área. Preste só atenção para você ver como é que vai ficar, nesse caso, essa transformação. Então, olha só, fazendo esse processo, eu ficarei com uma figura semelhante a essa. Observem aí que esta figura, essa figura aqui, ó, que foi cortada e empilhada, cada pedacinho desse representa um pedaço do raio, ó, essas linhas aqui, ó, são os raios da figura. E essa linha aqui, que é a base, ela é a metade do comprimento da minha circunferência, viu? Olha só, essa linha de cima é uma metade e essa linha de baixo é outra metade. O que a gente já pode concluir aqui? Primeiro, a gente precisa lembrar da fórmula do comprimento da circunferência, que a gente já viu. O comprimento da circunferência, já que eu vou precisar da linha aí na base, o comprimento da circunferência ela é dada por essa fórmula. Comprimento é igual a 2π vezes r. Essa é a fórmula para calcular o comprimento da linha, né? Circunferência. E, como eu já falei, essa linha aqui, olha, são os raios. Então, eu represento por r, que é o raio. Essa figura, a gente já percebe que ela é o quê? Ela é um paralelogramo. E a área do paralelogramo se calcula do mesmo modo que a gente calcula a área do retângulo. Base vezes altura. Então, a base eu já tenho. A minha base... Quer dizer, eu já tenho a minha altura, né, que é R, eu preciso da base. A minha base é a linha. E isso aqui, ó, representa a linha, é a fórmula do comprimento. Porém, como a minha base é só a metade da linha, ó, a metade embaixo, a metade em cima, então essa base é esse comprimento dividido por 2. Concorda aí? Com certeza, né? É isso aí, ó. Então, nesse caso, nós vamos ficar da seguinte maneira. A minha base aqui para essa figura, para este paralelogramo, que é a mesma coisa do círculo, a minha base é 2πr dividido por 2. Então, eu já tenho base, eu já tenho altura, eu vou calcular, vou deduzir agora, através da fórmula do paralelogramo, a fórmula da área de um círculo. Bora lá ver como é que fica. Olha só. Essa área, a área do paralelogramo, ela é base vezes altura, ok? Então, vai ficar da seguinte maneira, olha só. Ela é a mesma área do círculo, então aqui eu vou usar AC para representar a área do círculo. A minha base está aqui, ó,
2πr sobre 2. E a minha altura é r. Então ficou 2πr sobre 2 vezes r. Está representado aqui. Basta que a gente faça algumas operações simples. Veja bem, aqui olha, eu posso dividir 2 para 2 sobra 1. E 1 multiplicando tudo isso, é tudo isso. Em relação às letras, eu tenho duas letras iguais, semelhantes, né? Monômios semelhantes. Já vimos isso também. Multiplicação de monômios, a gente conserva a base, que no caso é a letra R, e soma os expoentes. Ou seja, a quantidade de letras iguais que eu tenho aqui vai virar expoente. Vai virar só um R elevado ao expoente 2, porque nós possuímos duas letras R. Então a área do círculo, olha só, está definida, né? Chegamos à definição, conseguimos mostrar a fórmula da área do círculo, bem prático, bem rápido, bem simples. A área do círculo é calculada assim, ó. Apenas o π, que é aquela letrinha grega que vale 3,14, multiplicando o raio ao quadrado, ok? Então, isso é a área do círculo. A gente vai ver o próximo, né, que é a área da coroa circular, para depois a gente ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui, olha só, a área da coroa circular, ela vai ser dada assim, ó. A área do círculo a gente já conhece, né, vimos anteriormente, e coroa circular é essa região aqui, ó, entre as duas circunferências, viu? Coroa circular é uma superfície formada por duas circunferências com o mesmo centro. Olha aqui, quando eu tenho duas circunferências com o mesmo centro, essa área formada aqui, ó, essa área formada eu digo, né, que é uma coroa circular. Isso lembra bem essa moeda de R$1, essa moeda nova, se você observar, essa parte prateada, se eu não me engano, da borda, fica entre a borda e o meio, é uma coroa circular. É como se fosse isso daqui, ó, viu? Eu tenho aqui uma circunferência maior, sai daqui, o raio está aqui, e tem uma menor, essa menorzinha, que o raio é daqui até aqui. Como a gente pode perceber, a área da coroa circular nada mais é do que a diferença entre a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Se eu tirar isso aqui, ó, vai sobrar quem? Só essa região, que eu chamo de coroa circular. Então a fórmula vai ficar assim, ó. A área da coroa circular é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. Eu vou traçar aí os raios, ó, o raio maior, traçar depois o raio menor, nós estamos aí, ó, raio maior, raio menor, só para você ter uma ideia. Beleza? Passando agora para a área da coroa circular, fica assim, ó. A área do círculo, tanto do maior como do menor, a fórmula é a mesma, viu? Não tem nada a ver, não muda. A fórmula é uma coisa só. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Para diferenciar aquela que tem raio maior daquela que tem o raio menor, a gente sempre vai escrever assim. Olha só. A circunferência com raio maior eu coloco R maiúsculo, ele tem que vir primeiro. E a circunferência com raio menor eu coloco R minúsculo. Por que eu vou fazer assim? Porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com medida de área. Medida de área não tem valor negativo. Então eu sempre coloco primeiro o maior, depois o menor. Porque quem vai definir o resultado aqui, olha, veja que o P é o mesmo. Quem vai definir o resultado é o raio, né? Então o raio maior vem primeiro. Então nesse caso a gente vai ficar assim, ó, a área da coroa circular. Vejam que nos dois termos aqui, olha só, eu tenho π e tenho π. Então eu posso simplificar essa expressão aqui, colocando o π em evidência, dividindo todo mundo por π, vai sobrar r ao quadrado menos r minúsculo ao quadrado. Então essa é a área da coroa circular. π vezes r maior ao quadrado menos o rzinho menor também ao quadrado. Ok? Essa é a fórmula. Nós vamos ver agora alguns exemplos. Então, nós temos aí o primeiro exemplo. João deseja fazer um jardim no quintal de sua casa. Sabe-se que o jardim é formado por duas circunferências de mesmo centro. Na de maior centro, ele vai plantar girassol.
E no que sobrar do jardim, ele vai plantar violetas, conforme a figura abaixo aqui. Calcular a área reservada para o plantio das violetas, certo? Isso aqui, olha só, é um problema típico de área da coroa circular, ok? Toda vez que lhe der um problema de circunferência e elas tiverem o mesmo centro, com certeza vai ser coroa circular. Vejam só, a circunferência de maior centro, o raio é 5, e a de menor centro, o raio é 3. Ele está dizendo o seguinte, ó, na de maior centro, ele vai plantar girassol, ou seja, daqui para cá seria o plantio de girassol, na de maior centro. E na de menor centro, que seria essa daqui, ó, ele vai plantar violetas, né? O que sobrar, ou seja, se ele vai plantar na de maior e vai plantar na que tem o menor centro, o que sobrar, que é esse espaço aqui, ó, que é a sobra, a maior menos a menor, que é isso aqui, vai sobrar isso aqui, ó. E essa sobra, ele vai plantar violetas. O que a gente quer saber, qual é a área reservada para o plantio de violetas, né? Essa é a questão. Então, é bem simples de calcular. A área da coroa circular está aqui, ó, a fórmula. A única coisa que eu preciso está no problema, que é o valor dos raios. Raio maior é 5, raio menor é 3, e o π a gente sabe que vale 3,14, né? Então, é só escrever aí na fórmula, a gente fica assim, ó. A área da coroa circular é igual π vezes R maior é 5, 5 ao quadrado, menos R menor que é 3, 3 ao quadrado, ok? O nosso π, ele está valendo 3,14, então fica 3,14 vezes tudo isso aí. Resolvendo primeiro as potências, né, no parêntese, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado vale 9. Então ficou 3,14 vezes 25 menos 9. Como isso aqui está no parêntese, primeiro a gente vai resolver essa soma. 25 menos 9, a gente tem 16. E multiplicando 16 por 3,14, a área da coroa circular, que é a sobra, seria 50,24 centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta, ok? Então, olha, a fórmula para o cálculo da área do círculo é essa. π vezes r ao quadrado. O nosso raio vale 12, então é só trocar o 12, que é o raio, pelo rzinho aqui na fórmula. Esse π a gente já sabe, ele vale 3,14, então fica assim, ó. A área do círculo, 3,14 vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, e 144 multiplicado por 3,14 vai dar 452,16 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso círculo, beleza?